Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos irmãos, eu estou passando onde eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração. Você vai ver aqui na Escritura como é abençoado ou abençoada a pessoa que tem sede da palavra, a pessoa que faz qualquer coisa para estar na presença de Deus. A pessoa que tem sede da palavra, você vai ver aqui que não será desamparado jamais. Pelo contrário, alguém que tem sede da palavra, a própria palavra ela tem o poder de proporcioná-lo na vida daquele alguém tudo que aquele alguém deseja ou necessita. Isaías 61, versículo de número 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Veja que a pessoa sobre quem repousa o Espírito do Todo-Poderoso tem como principal objetivo anunciá-lo as boas novas aos quebrantados, não aos duros de coração, porque os duros de coração não aceitam, os duros de coração recusa, os duros de coração não ouvem. Aos quebrantados, quer dizer, quando a Bíblia menciona quebrantado, está falando daqueles que aceitam. Ora, aquele que aceita por ser quebrantado, a Escritura diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração. A partir do momento que alguém aceita as boas novas, a própria palavra, ela faz com que haja cura na vida do doente, porque a palavra ela tem o poder de curá-lo. A pessoa que está com o coração contrito, a alma dilacerada, vivendo oprimido, depressivo, ou passando por coisa semelhante, quando você aceita a palavra, as boas novas te serem anunciadas, ela é poderosa para curá-lo doente, sarar a alma ferida, ela é poderosa para fazer com que haja na vida de alguém o que antes não existia. A curar o coração, a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos. Ou seja, as boas novas não somente cura, como também tira do cativeiro aqueles que no cativeiro estão. E no final do versículo diz assim: e a pôr em liberdade os algemados. Então veja que a partir do momento que alguém aceita as boas novas, por ser quebrantado quer dizer aceitá-lo, a partir desse momento, as boas novas fará com que haja cura. A pessoa que tem o coração quebrantado, contrito, fará com que a alma doente, a pessoa que está com a alma dilacerada, fará com que haja cura na vida do mesmo. A partir do momento que alguém aceita as boas novas, no final do versículo 1, a Bíblia também diz que as boas novas, ela é poderosa para fazer com que alguém possa torná-lo-se livre do cativeiro que determinadas pessoas se encontram. Quantas pessoas se encontram no cativeiro da vida? O cativeiro do vício, por exemplo, o cativeiro do ciúme, o cativeiro da discórdia, o cativeiro do medo, o cativeiro da depressão, o cativeiro das contendas, o cativeiro da dívida. Quantas pessoas, queridos irmãos, estão com a vida no fundo do poço? Sabe por quê? Porque tem recusado as boas novas. Mas a partir do momento que as boas novas é anunciada e alguém aceita, o poder da palavra fará com que haja na sua vida o que antes não existia. Porque a palavra ela pode te proporcionar não só o que você deseja, como muito mais, muito além do que você deseja. As boas novas de Jesus Cristo, ela pode proporcioná-lo na sua vida. Põe liberdade os cativos, e põe liberdade os algemados, ou seja,
o poder da palavra fará com que as algemas se quebrem, fará com que as algemas sejam destruídas. Veja, cura o coração contrito, sara a alma ferida, ponha em liberdade o que está no cativeiro e fará com que as algemas se quebrem na vida daquele que se encontra algemado por algo, através do poder das boas novas, quando alguém as boas novas do Evangelho aceita. E aí diz a seguir, no versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. O versículo 2 é algo que me chama a atenção, porque é o que todos aqueles que têm a responsabilidade de pregar deveriam ensinar as pessoas. Primeiro, a pessoa deve aceitá-lo, nesse quebrantado que é o aceitar. A seguir, a partir do momento que a pessoa aceita, a palavra fará com que haja cura, o coração contrito, quebrantado. A alma dilacerada também será curada. O que está no cativeiro será posto em liberdade. E será posto em liberdade de igual modo aquele que está algemado. A partir do momento que alguém aceita a palavra, vai proporcionar tudo isso na vida daquele alguém. E ao pôr em liberdade, tirando aquele alguém do cativeiro por ter aceitado as boas novas, aí aquele alguém vai passar pelo processo, do aceitar a Cristo. No versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, Cristo a partir daqui será apresentado àquele alguém que aceitou a palavra. E ao pregar a aceitação a Cristo, aquele alguém deve não somente pregar que Cristo ama, mas também pregar, conforme o versículo 2, que se por um lado ele nos ama, por outro lado ele também é vingativo, como diz no 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Ou seja, quando a pessoa aceita as boas novas, terá um coração curado, a alma ferida dilacerada também será curada, conforme o versículo 1, será posto em liberdade o que está em cativeiro, fará com que haja liberdade, fazendo com que as algemas se quebrem. E no versículo 2 a Bíblia diz que aqui passará pelo processo de aceitação a Cristo, mas a pessoa deve ser instruída de que o Cristo que nos ama, também no versículo 2 a Bíblia fala da vingança dele, ou seja, a partir do momento que aceita tem que andar de acordo com a palavra, porque aquele que anda de acordo com a palavra, a partir do momento que aceita, você também é consolado por ele. O dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Ou seja, a pessoa aceita as boas novas, ela tem o coração quebrantado ou contrito, será curada, a alma ferida dilacerada será curada de igual modo, a pessoa que está no cativeiro será posta em liberdade, as algemas serão quebradas, serão consolados aqueles que choram. No versículo 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, também serão coroados. Eu não sei se você entende isso. A partir do momento que você aceita, as boas novas, a Escritura diz que aquele alguém será curado, será posto em liberdade que está em cativeiro, as algemas se quebrarão, serás consolado, serás coroado, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para sua glória. Veja, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quantas pessoas estão vivendo esse lado da vida? O espírito angustiado, o espírito de opressão, um espírito que sufoca, um espírito depressivo, um espírito de tristeza, um espírito de dor, de amargura, de sofrimento. Mesmo pessoas que estão na presença de Deus, sabe por quê? Porque têm rejeitado as boas novas. Porque quando alguém aceita as boas novas, como diz aqui, as boas novas fará com que haja libertação na vida daquele alguém. As boas novas fará com que aquele que estava no cativeiro se torne livre. As boas novas fará com que o coração contrito, quebrantado, seja curado. Com que a alma ferida, dilacerada, seja curada de igual modo. As boas novas fará com que aquele alguém seja consolado.
As boas novas fará com que aquele alguém seja consolado. As boas novas fará com que esse alguém viva feliz, né? Veste de louvor, ou seja, ser feliz, em vez de espírito angustiado, ou seja, viver feliz, ser feliz na vida, ser feliz com Cristo, porque a pessoa sobre quem recebe o óleo de alegria, em vez de pranto, significa repousar sobre ela o espírito de alegria, ou o espírito da glória de Deus, o espírito do Deus Todo-Poderoso. Mas a pessoa que recusa as boas novas, que se recusa a andar na obediência, segundo a palavra, vive exatamente esse lado oprimido, angustiado, sufocado. Quanto poderia ser livre, as algemas se quebrarem, quanto poderia ser consolado, ser coroado, quanto poderia estar sendo feliz. Tem pessoas que preferem viver o lado da opressão do que viver o lado bom da vida. A seguir, no versículo 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, veja, também serás honrado. Ou seja, a pessoa que aceita as boas novas, né? Ela não só será curada, como será posta em liberdade, tornará-se livre do cativeiro, serás consolado, serás coroado, recebe as vestes de louvor, será honrado no lugar da vergonha, tereis dupla honra. E no versículo 9 diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Então alguém, quando aceita as boas novas, tudo muda, porque quando a pessoa aceita as boas novas, a Bíblia diz que será curado, o coração será curado, alma ferida dilacerada será curada de igual modo, ela tornará-se livre do cativeiro, as algemas se quebrarão, serás consolado, serás coroado, recebe veste de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria em vez de pranto, será honrado no lugar da vergonha, tereis dupla honra, e a família será conhecida como família bendita do Senhor. Começa aceitando as boas novas. Quando a pessoa aceita as boas novas, tudo muda na vida daquele alguém. Mas para que tudo possa mudar, começa pelo processo da aceitação. Aceitando as boas novas, em seguida aceita Cristo, serás consolado, coroado, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, em lugar da vergonha tereis dupla honra, será honrado, e a família será conhecida como família bendita do Senhor. Para viver tudo isso, só aceitar as boas novas e praticá-lo. A partir do momento que alguém aceita as boas novas e pratica, porque aceitar significa ter sede da palavra. A pessoa que aceita significa que ela tem sede da palavra. A pessoa que concorda significa que ela tem sede de Jesus. Ela tem sede da palavra de Deus. Não viver um espírito angustiado, aí ela pode se beneficiar de tudo isso. Agora, quando a pessoa rejeita a palavra, que é obediência, dá de acordo com a palavra, ela vai viver o que diz no versículo 3, um espírito angustiado em vez das vestes de louvor. E eu pergunto para muitas pessoas que estão me ouvindo, o que muitos estão vivendo, ou que a maioria tem aceitado, as vestes de louvor ou um espírito angustiado? Óleo de alegria ou pranto? A tristeza? A vergonha ou a honra? O que muitos têm aceitado? Por incrível que pareça, tem a maioria que tem aceitado o lado ruim de que o lado bom. Mas e você? Qual lado desses você está vivendo ou você tem aceitado na sua vida? Boa reflexão. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.